God's last miraculous words to Lucifer, the incredible revelation before the sacred fall. In the 3rd year of Jehoiakim, the heavens trembled with anticipation, and the air was thick with the aroma of glory. From a distance, a resplendent being, Lucifer, shone amid the heavenly hosts. Each feather of his radiant wings sparkled like stars, and the very essence of wisdom poured forth from his being. The celestial realm reverberated with songs of praise, as God, the Almighty Creator, presided over the council of divine beings, orchestrating creation with divine authority. As the days unfolded in harmonious design, God spoke words of life into the void, declaring, "Let there be light." In that moment, all of heaven rang with his might, and the angels rejoiced. Yet, in that sacred assembly, Lucifer's heart began to stir with a pride that flickered dangerously at the edges of his luminous spirit. As he watched the splendor of God's work, the seeds of discontent took root, whispering disillusionment into his mind. On the 7th day, God summoned the council. His voice was a thunderous echo, illuminating the celestial palace with unearthly radiance. As the heavenly beings gathered, awe etched on their faces, Lucifer lingered at the periphery, tensions rising within. "Let us create man in our image," God announced, embedding a divine plan that was both beautiful and compelling. "They will bear our covenant and walk in intimacy with us." These words thudded in Lucifer's chest. They were a revelation he struggled to absorb. Lucifer's brilliant exterior masked a heart aflame with ambition, kindled by a desire to ascend above his creator. "What is man that you are mindful of him?" he quietly questioned, filled with trepidation at the thought of humanity being given dominion over creation. As he traversed the heights of the heavens, visions of grandeur beckoned him, drawing him closer to rebellion. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments which biblical story has most impacted your faith journey. I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now, let's continue with what the Lord did next. The archangel Michael, standing steadfastly vigilant, perceived Lucifer's discontent. When God's voice reverberated, painting the truth of redemption, the divine path laid out for humankind, the enormity of Lucifer's pride gripped him. "I will ascend to heaven. Above the stars of God, I will set my throne on high," he claimed, each declaration pulling him deeper into darkness. Witnesses to this celestial discord, the other angels stood in silent horror. "You were the signet of perfection," God declared, surveying the gathering with divine sorrow. "You have chosen the way of destruction." The words pierced the ambient light, dimming Lucifer's heart even more blatantly, until God's brilliance unfurled the shadows lurking within him. In this frozen moment of spiritual gravity, the entire council caught its breath, waiting. Could Lucifer confront the pride that blinded him, or would he defy God's authority and unleash devastation upon the very fabric of existence? As divine silence draped over the assembly, creation held its breath, teetering on the brink of a choice that might alter eternity itself. As silence enveloped the celestial assembly, a heaviness weighed upon every soul present. The archangel Michael, resolute and unyielding, stepped forward, his voice breaking the stillness. "Lucifer, beauty of the dawn, reflect upon the path that lies before you. Can you not discern between the glory of the Most High and the shadows of pride?" Yet Lucifer, his heart consumed by rebellion and distrust, flashed a defiant gaze. "Why should I serve a creation less than myself? If I am to be called ruler of the heavens, then let it be so. Why must I lower myself for the sake of mere mortals?" The bitterness in his words reverberated through the heavenly courts, and the other angels exchanged fearful glances, their spirits grieved by the fissures forming in their once unified realm. Then God spoke, his voice like thunder mingling with gentle love. "Lucifer, your beauty is unparalleled among the created, but heed this warning. Arrogance will unravel the very fabric of your being. You have chosen rebellion over redemption, standing on the ledge of ruin." As God's words echoed, an electric pulse surged through the assembly, infusing both dread and a yearning for reconciliation.
Realizing what lay before him, Lucifer wrestled internally with the tangled cords of pride and fear. What can mortal man offer that would rival the power and glory I possess? He pressed, his challenge igniting murmurs among the ranks of angels, uncertainty blooming in their hearts like a wildflower amid a drought. Michael, unwavering, retorted with conviction, "It is not what man offers, it is the sacredness of what God declares. To be aligned with his purpose is to embody love, truth, and eternal joy. The glory of God resides not in domination, but in servanthood." Every word lifted the tension slightly, though dark shadows still clung to Lucifer's heart, cloaking him in a shroud of bitterness. Then God lifted his hand, and a radiant light engulfed the assembly. "Remember, O heavenly hosts, my intentions are woven into the tapestry of creation. Dominion does not equate to tyranny, for in humility lies true strength." The angels felt deep within their essence the sacred truth of God's proclamation, even as Lucifer's defiance boiled over. "Do you challenge my authority?" Lucifer hissed, his spirit ignited by a mix of wrath and despair. Não longer shall I submit, I shall I rise above the heavens. A dor resolvida expandiu uma teia ao redor do seu coração, e naquele momento, a dor de Deus se profundou. Mas Deus, anfaltante em sua soberania, declarou: "A luz que agora te cerca shall I neither shield you from judgment, nor temper the storm you create in choice." Assim que suas palavras ressoaram, uma mudança surgiu através da atmosfera. Os reinos vibravam com uma tensão divina. As consequências de rebelião lumiam close, as Lucifer's vision diminham in darkness. Todo o céu aguardava a decisão irrevogável que teterava sobre Lucifer's tongue, uma dança entre obediência e independência, entre a glória de Deus e a queda do orgulho. Os olhos dos anjos tornaram-se heavenward, uma prece nas seus lábios. "Stir in battle, Lord, lest he shatter your creation." Thus, as the heavens pulsated with expectancy and trepidation, it became evident, this is but the beginning of a battle far greater than seen in the confines of heaven. What would become of the creation now held in the balance? The promise of redemption loomed over Israel, awaiting the arrival of a new dawn to contend with the shadows. And nestled in the heart of God's unfathomable plan lay the seeds of grace that would flourish amidst chaos, for the time is coming when creation shall cry out for its Redeemer. A tensão no céu alcançou seu ápice, e a pergunta de Lúcifer reverberou em toda a criação. Por que eu deveria dobrar meus joelhos diante de uma criatura feita de pó? Sua voz, uma mistura amarga de desprezo e desafio, ecoou como um trovão nos corações dos anjos. A glória de Deus, que outrora era um manto de proteção e beleza ao redor dele, começou a estar em contraste com a escuridão que ele mesmo evocava. Os anjos caíram de joelhos, sentindo a dor da separação entre a criação e o Criador. "Senhor, faze a tua vontade", clamaram, suas vozes se entrelaçando na súplica. "É um caminho que você escolhe", Deus declarou, e a gravidade de sua voz fez o céu tremer. Um caminho de autonomia que o levará à perda. Assim como o relâmpago cai do céu, a sua queda será imediata e irrevogável. Dilacerado entre sua ambição e a si mesmo, Lúcifer hesitou um breve momento, um sussurro de dúvida passando por seu orgulho. Ele olhou para os anjos que antes eram seus irmãos, e sentiu um eco distante de amor, porém sua obstinação rapidamente superou a hesitação. "Então, se é a queda que me espera, então que venha, eu não tenho medo da escuridão." E assim, com essas palavras, Lúcifer selou seu destino, enviando um choque de terror e tristeza por toda a criação. Neste instante decisivo, os céus se tornaram um campo de batalha, onde a glória e a rebelião colidiriam em uma intensidade sobrenatural. Os anjos, em seu fervor angustiado, elevaram uma oração: "Preserva a nossa criação, Senhor, que não sejamos arrastados por esta rebelião, que a luz prevaleça sobre a escuridão." E a luz, uma fonte inextinguível e eterna, respondeu como um brilho ainda mais resplandecente. Enquanto a sombra abria caminho, um novo plano budia-se no coração do Criador. Ele, que é soberano sobre todos, sussurrou para a eternidade: "Esta não é a última palavra. Na tristeza da queda, um novo amanhecer será revelado, e através de um Redentor, a criação encontrará o caminho de volta para mim." Assim, em meio ao rebuliço, a esperança ainda ardia, e os anjos perceberam: a desgraça será um pano de fundo para a glória,
e o plano de Deus já está em movimento. E sucedeu que, no espaço em que a glória de Deus era ofuscada pela escuridão, as hostes de céu se preparavam para a batalha. A lealdade dos anjos a seu Criador se tornava um inflexível estandarte, enquanto os corredores do céu reverberavam com o clamor de adoração. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Suas vozes se uniam em um único clamor, e cada palavra ressoava com a certeza de que somente em Deus se encontrava a verdadeira vida. Foi então que, como relâmpago no horizonte, Lúcifer expeliu sua indignação. Quem pode resistir ao meu poder? Por que adorá-lo, quando eu posso ser um Deus? Mal compreendia que, em sua busca por supremacia, ele se tornava a própria definição de desespero. O céu pulsava em tensão, e o amor dos anjos por Cristo se tornava um maná que alimentava seu fervor. Lúcifer, disse Micael novamente, sua voz firme como uma rocha, não se deixe levar pela ilusão do poder. Embora você tenha caído, ainda há espaço para arrependimento. Mas as palavras do arcanjo soavam como eco perdido em um abismo crescente de egocentrismo e escuridão. E Lúcifer, em sua queda, sussurrou verdades distorcidas para os que o acompanhavam. Alguns de vocês ainda têm a capacidade de ver além da luz que os cega. Juntem-se a mim, e seremos livres de qualquer servidão. Alguns anjos, seduzidos por suas promessas de glória e liberdade, hesitaram. Uma divisão começava a formar-se entre aqueles que se mantinham firmes na luz e aqueles que cederam à escuridão. Verdadeiramente, há um caminho de luz e um de trevas. A voz de Deus irrompeu como os trovões, e a criação tremia diante da magnitude do peso de sua palavra. Aqueles que estão em mim são luz, e não podem ser abalados pelos enganos do inimigo. A batalha que vocês travam não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades das trevas. Enquanto esta declaração reverberava, os anjos leais se colocaram em posição de combate. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Exclamaram, munidos da armadura da fé que os revestia como um manto protetor. E assim, o choque se iniciou. A verdadeira força da batalha transpirava como os ecos de gritos ágeis que iam e vinham. Um clamor imenso se estabeleceu enquanto as hostes celestiais se lançavam contra seus antigos irmãos, agora transformados em autômatos de rebelião. Em cada golpe e cada grito, a própria criação suspirava, pois o peso da queda de um anjo perfeito estava nu então diante dos olhos da eternidade. E enquanto as forças se chocavam, uma nova luz se filtrava através das nuvens escuras como um promissor alvorecer, e uma revelação do coração de Deus começou a aflorar. Embora a escuridão pareça triunfar por um momento, há um propósito mais profundo. O Redentor que prometia a Adão e Eva será a resposta e o resgate de toda a criação. Nesse momento, havia uma nova esperança, prenunciando a vinda de um dia em que a luz do mundo atravessaria a escuridão, revelando um caminho de reconciliação e redenção. E assim, no caos da batalha celestial, a promessa de um Salvador começava a ser tecida no grandioso plano divino, sussurrando para aqueles que têm ouvidos para ouvir. O fim não é este, pois uma nova criação está a caminho. E assim, enquanto o embate celestial fervia, a glória de Deus continuava a iluminar as hostes leais. Os anjos enfrentavam a traição de seus irmãos com coragem inabalável, determinados a defender o trono do Altíssimo. No vasto céu, onde o amor se entrelaçava à justiça, cada batida de suas asas ressoava como um hino vibrante, ecoando o poder do Criador. No meio da batalha, a voz suave e cheia de autoridade de Deus ressoou novamente, cortando a confusão. Oh, criaturas do céu, as trevas não prevalecerão. A luz ainda brilhará, e aquele que se apartou de mim não encontrará descanso. A glória do Senhor envolveu os anjos e infundiu neles uma força sobrenatural. Michael, o príncipe dos anjos, levantou sua espada flamejante, dirigindo-se a Lúcifer. Teus dias de engano chegaram ao fim. A luz que brilha em nós não se pode apagar. Quebraste a aliança, e portanto serás lançado à terra, onde o caos te aguardará. As palavras de Micael eram como chamas de fogo, ardentes e vivas. Lúcifer, tomado pela fúria e pela dor de sua queda, retorquiu com voz desafiante. Ninguém pode me subjugar. Sou o portador da luz. Acha que suas espadas e suas vozes podem me deter? Olhem à sua volta. Eu sou a verdadeira beleza, a verdadeira glória.
Mas, no olho do furacão, a presença de Deus se fez tangível. Retire-se, tu que se exaltas. Teu destino já está selado. Meu plano de redenção não será frustrado. Aquele que virá é o próprio Filho, e através dele não haverá mais choro, nem clamor, nem dor, e todo joelho se dobrará diante dele. Com essa declaração, a guerra celestial intensificou-se. Do lado da luz, cada grito de fé e cada grito de adoração tornavam-se uma arma contra a escuridão que se espalhava como sombra mortal. Levantem os olhos, ó habitantes do céu. Os que permanecem em luz nunca conhecerão a derrota. Cantavam os anjos um cântico de confiança confeccionado na eternidade. Enquanto isso, muitos dos anjos seduzidos pelo brilho enganador de Lúcifer começaram a hesitar, suas almas atormentadas pela dúvida. Nessa momentânea pausa, as vozes de amor e misericórdia de Deus afluíram, sussurrando esperança e arrependimento. Hesitam com o que se vê, mas firme-se com o que não se vê. O caminho de volta à luz ainda existe. Rendam-se, e a graça lhes será oferecida. Mas Lúcifer, em sua obstinação, não poderia ver além de si mesmo, e na sua cegueira replicou com desdém: vão para a escuridão, se assim preferem. Estão perdendo a oportunidade de se tornarem deuses. Eu os conduzirei a um poder que nunca conhecerão ao lado de Deus. Assim, enquanto as hostes se dividiam entre luz e trevas, um eco ressoou em todo o céu. O Redentor vem. Mesmo no meio da ruína, haverá um amanhecer. A verdadeira luz brilhará e transformará o que foi perdido. E ao adentrar a realidade da batalha cósmica, um novo desígnio se revelava nas mentes e corações dos que buscavam refúgio nas promessas de Deus. A batalha não era somente por um trono, mas pela salvação de toda a criação. E nas profundezas da luta, Deus sussurrou uma verdade que todos ouviram: eis que estou fazendo novas todas as coisas. Vede, a hora da minha revelação está próxima. Enquanto o céu se tornava um campo de batalha entre luz e trevas, uma tensão palpável pairava no ar. As vozes dos anjos leais entrelaçavam-se, formando um cântico poderoso que reverberava na imensidão celestial. Ó, glória ao Altíssimo! Ele é nosso refúgio e fortaleza, proclamavam em uníssono, enquanto o choque das asas e o tilintar das espadas faziam ecoar um som de determinação e coragem. Lúcifer, enfurecido e consumido pela ira, ergueu-se acima das massas turvas, desafiando a majestade de Deus. Qual é o propósito do seu plano? Acompanhem sua submissão. Não entendem que o poder é minha herança? Escutem minha voz. Sigam-me e serão como deuses. Sua retórica sedutora reverberou pelo céu, tentando capturar a atenção dos hesitantes. Mas a voz de Deus então penetrou as trevas com uma nova ordem. Recuai, ó iníquos, a verdade não pode ser obscurecida. O que se ergueu contra mim encontrará o abismo, pois eu sou a luz que brilha nas trevas. Cada palavra sua pulsava com uma autoridade suprema, alimentando a coragem dos anjos ao seu lado. Muitos ainda vacilavam, corações carregados de incertezas. De repente, uma visão radiante surgiu diante deles, como um farol no meio da tempestade. Era a figura da sabedoria eterna. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Reverberou suavemente no coração daqueles que buscavam refúgio. E à medida que a luz emanava da visão, os anjos sentiram a gravidade do chamado divino, um convite à redenção. Michael tomou a dianteira novamente, e sua voz tremulou com fervor. Irmãos, não sucumbais ao desespero. Lembrem-se das promessas do Senhor. Nós não lutamos por um trono de vão poder, mas pela eterna glória de nosso Criador e pela vida de toda a criação. A batalha é pelo amor que Ele nos oferece. Os anjos começaram a avançar, a luz envolvendo-os enquanto entoavam hinos de esperança. A glória do Senhor se manifestará, a fidelidade dele nos sustentará, proclamaram em uma onda crescente de adoração. Lúcifer, em seu desespero crescente, virou-se para aqueles que hesitavam. Que utilidade é a adoração a um Deus que pode falhar?
A verdadeira liberdade está em fazer o que desejais. Venham e sejam livres comigo, além das correntes da obediência. Mas neste momento de extrema tensão, um vislumbre de claridade atravessou a escuridão. Deus, em sua fidelidade imutável, enviou a sua mensagem. Haverá um dia em que toda a criação se dobrará diante de mim. Não existe liberdade verdadeira fora da minha presença. A força dessa verdade ecoou no âmago de cada ser celestial presente. A batalha continuava, mas a linha entre a luz e a escuridão tornava-se mais clara. Aqueles que permaneciam firmes na verdade começaram a ver a profundidade do amor de Deus. A cada passo, a luz se expandia, enquanto as trevas recuavam como sombras diante da alva brilhante do amanhecer. Enquanto a guerra se intensificava, as promessas divinas tornaram-se mais palpáveis. A transformação está à porta, sussurrou o Senhor mais uma vez. E assim, meus filhos, mesmo em meio à ruína, a redenção está para chegar. O que eu tenho preparado para aqueles que me amam é maior do que podem imaginar. E nesse instante crucial, um novo mistério era revelado, pois o próprio Filho estava prestes a ser enviado, não apenas como guerreiro, mas como salvador da criação perdida. O desejo ardente do coração de Deus pulsava na expectativa de um amanhecer glorioso, deixando no ar a pergunta reverberante: estais prontos para o que está por vir? E enquanto os ecos da batalha ressoavam nas reentrâncias do céu, cada anjo sentia o peso da decisão que pairava nas suas almas. O conflito aumentava, e o ar se tornava denso com o fumo da maldade ascendente. Lúcifer, cada vez mais atolado em sua própria fúria, teve uma revelação que lhe trovejou a mente. Cientes de sua fraqueza, os anjos leais ao Senhor se agrupavam, firmes na fé, prontos para combater as mentiras que ameaçavam a harmonia celestial. Olhem para mim! Bradou Lúcifer novamente, suas palavras agora soando como um eco distante. Aquele que se diz amor, por que nos priva do nosso verdadeiro potencial? A liberdade reside em romper as cadeias. Vinde, e juntos reinaremos sem limites. Sua fachada de carisma começava a se desvanecer diante da luz de Deus, mas sua voz ainda carregava o poder de sedução. Neste momento, uma claridade resplandecente fez-se presente, envolvendo os anjos na glória do Altíssimo. Era como se a santidade de Deus se manifestasse em cada detalhe daquela cena. As palavras de Michael cortaram o ar como uma espada afiada. Ó anjos do Senhor, não contempleis a voz enganosa. O Senhor, nosso Deus, é um Deus zeloso. Não se deixem levar pela ilusão que gera a divisão em nossos lares celestiais. As hostes do céu, respondendo a esta admoestação, uniram-se aos hinos de adoração, suas vozes entrelaçando-se como uma melodia única. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E a resposta reverberou, ecoando através dos vastos dome do céu, causando tremores até nos reinos das trevas. Porém, Lúcifer endureceu o coração. Quão enganados estão, meus irmãos! Ele gritou. O amor é a nossa liberdade, mas vocês escolhem ser servos, quando poderiam ser reis. A batalha contraditória entre a bondade divina e a rebelião saturava o ambiente. Era um dilema profundo que ganhava vida, desafiando cada ser celestial a decidir seu destino. E as palavras de Deus cortaram o silêncio, uma voz suave, mas poderosa, que se ergueu acima da confusão. Ainda que o caminho não seja claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida em desvio. Aqueles que buscam a luz não andam nas trevas, mas têm a luz da vida. Nesse instante, a essência do amor divino foi sentida em todas as alturas celestiais, um chamado que envolvia as almas em nova esperança. E agora, declarou Deus com um poder que reverberava nas mentes dos anjos, sabeis que o meu plano não será frustrado. Em meio a esta batalha, o Filho que será enviado é a chave da redenção. Ele trará luz aos que habitam na sombra da morte, e será o Filho do homem que reinará com justiça. Nesse clímax de revelação, algo ocorreu que desafiou os fundamentos do céu. Um anjo, o mais novo entre eles, levantou-se, chocado com a profundidade do plano de Deus. Senhor, como pode ser que este filho, em sua vulnerabilidade, será a vitória? Como pode a morte ser transformada em vida?
E assim, a resposta pairou no ar. Uma pergunta prenha do significado do amor e da esperança em ação. Mas, que segredos o coração do pai esconde? O que se revelará na jornada do filhinho, que tomará sobre si a iniquidade de todos? Assim, as hostes aguardavam, com o coração palpitante, o que seria revelado na trama eterna de Deus, pois antes da queda, a redenção já estava sendo escrita. A questão ficou suspensa, desafiando os corações e mentes a se prepararem para o que estava por vir. Então, no auge da tensão celestial, uma onda de murmúrios percorreu as fileiras dos anjos fiéis. Aqueles que haviam permanecido leais se entreolharam, sentindo a força do desafio que estava diante deles. A luz de Deus irradiava poder e esperança, e a escuridão se tornava cada vez mais ameaçadora. Lúcifer, percebendo a hesitação em muitos rostos, avançou audaciosamente. "O que você não percebe, meu povo?" ele proclamou, sua voz agora envolta em um temor sombrio. "É que esse amor não é liberdade, mas um estrangulamento. O que o Senhor promete é o reinado sobre o medo, não a grandeza que podemos conquistar juntos. Sejam como eu, e vocês terão a livre escolha que é seu direito." Mas uma voz alta e sombrinte interrompeu suas palavras traiçoeiras, cortando através da dúvida plantada em seus corações. "Seus caminhos são desoladores, ó Lúcifer", bradou Gabriel, trazendo consigo uma sobriedade inegável. "Não é na rebelião que encontramos vida, mas na obediência ao Criador. A grandeza que ofereces é vaidade, ela levará ao desespero e à destruição eterna." Neste mesmo momento, uma tremenda presença se fez sentir, como um vento poderoso que soprava através do céu. Era a resposta de Deus, que ressoava como um trovão. "O que luz pode ter com as trevas? Vós, ó seres celestiais, não podeis servir a dois senhores. Escolhei, portanto, a quem servireis, ao autor da vida ou ao enganador." Os anjos, tomados pela magnificência do discurso, se aglomeraram mais perto de Michael e Gabriel, afirmando com fervor: "Nós permaneceremos firmes. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. A sua palavra é verdade." Em resposta, os sinos do céu soaram em uníssono, proclamando a glória do Senhor. Mas Lúcifer, consumido pelo ressentimento, erguia suas garras em fúria mais uma vez. A verdadeira vitória não vem da submissão, mas da conquista. E se o Altíssimo se recusa a compartilhar a glória, então lutemos pela nossa verdade. E assim, a batalha celestial irrompeu em furor, com anjos de luz enfrentando a escuridão que Lúcifer havia cultivado. Como um turbilhão, os céus se tornaram um campo de conflito, onde a luz e a escuridão chocavam-se numa dança de poder e moralidade. As faíscas da luta até mesmo iluminavam os abismos. No entanto, entre a agitação, a voz do Senhor surgiu uma vez mais, cheia de amor e pesar. "Ó Lúcifer, quão grande é a tua queda! Em meio a esta rebelião, o meu amor ainda clama por ti. Não são os reinos que saldo, mas as almas que busco. A verdadeira vitória é revelada no amor sacrificial, que será demonstrado no meu Filho, que virá para resgatar até os perdidos." E as almas angélicas foram tomadas por um anseio profundo, pois a verdade escondida nas palavras do Pai ecoou. Mas as dúvidas pairavam, enquanto os anjos e até mesmo Lúcifer questionavam-se a respeito do significativo destino do Filho. Então, um anjo, que contemplava intensamente, falou timidamente: "Será que a redenção será oferecida até mesmo a nós, que não temos mais o direito?" A pergunta flutuou no espaço sagrado, e os corações agarraram-se à expectativa, mergulhando mais fundo no mistério da graça divina. Assim, enquanto a batalha ressoava, a pergunta ardente persistia, assombrando as mentes celestiais. Como pode um amor tão imenso transcender até mesmo os desafios da traição e da perda? O que se revelará no curso da história, quando o Filho, bendito entre todos, assumir os fardos do mundo? E enquanto os ecos da batalha ressoavam nos confins do céu, um profundo silêncio se estabeleceu momentaneamente, como se a própria criação contivesse a respiração, aguardando a próxima declaração do Altíssimo. O Senhor, em sua infinita bênção de amor e justiça, tornou-se novamente uma presença de luz cortante.
O que são estes planos que se forjam no coração de Lúcifer? Indagou, olhando com compaixão para aquele que uma vez foi o mais belo entre os anjos. A rebelião traz a separação, mas o meu amor clama por reconciliação. Todos, até mesmo os perdidos, têm um lugar à minha mesa. Neste instante, a luz ao redor do Senhor intensificou, como se bilhões de estrelas estivessem sendo acesas em resposta ao seu chamado. O universo pulsava com expectativa, e os anjos fiéis, aqueles que tinham escolhido a luz, ergueram seus rostos para ouvir a mensagem que estava prestes a ser revelada. Isto é o que farei, esse plano glorioso que antes não havia sido exposto, declarou o Senhor, a profundidade de sua voz a ressoar como um eco de eternidade. Um dia eu enviarei o meu Filho amado, Jesus, que se tornará a luz para todos os homens. Através de seu sacrifício, os que estão perdidos poderão ser encontrados. Através de suas feridas, a cura virá. Os anjos, em adoração, inclinaram-se diante da revelação do amor incondicional de Deus. Bendito seja o seu nome, glória ao Altíssimo, proclamaram em sinfonia celestial. Lúcifer, no entanto, inquietou-se, seu coração transbordando de amargura. Como pode ser que um amor tão grande seja oferecido em meio à minha queda? Eu que fui honrado, como posso aceitar tal oferta? Ele reinará sobre aqueles que um dia eu conduzi? A voz do Senhor, suave e resplandecente, respondeu: é através da fraqueza que a força se demonstrará. Meu plano não é apenas para a redenção da humanidade, mas para um novo começo, onde a verdadeira glória será encontrada em servir e amar. Alec escolhe respeitar ou resistir, pois em sua entrega será revelado o que é verdadeiro. A luta na vastidão celeste intensificou-se, repleta de vozes que clamavam por justiça e graça. Se os anjos fiéis lutavam por permanecer na luz, outros se deixavam enredar nas promessas enganosas de Lúcifer, que parecia cada vez mais decidido a não se deixar dobrar. Ó povo celestial, bradou Gabriel, não sejais levados por palavras de engano. Lembrai-vos do amor inabalável que nos foi prometido. Sigamos firme na luz e resistamos ao engano. Enquanto as sombras de Lúcifer se espalhavam, o Senhor continuou a proclamar o desígnio de sua criação. Em breve, mesmo os mais perdidos encontrarão seu caminho de volta a mim. Eu estabelecerei um novo pacto, onde o amor e a verdade se unirão em plena comunhão. E enquanto os anjos contemplavam esta profunda verdade, a pergunta ainda pairava no ar. Como poderia um amor tão grande fazer surgir nova esperança, mesmo em meio à divisão e à perda? Ainda restava um mistério a ser revelado, uma última declaração divina que poderia abalar os fundamentos do céu e da terra. A redentora mensagem do meu filho será o trunfo que trará ao mundo a verdadeira liberdade, e através dele, até os mais perdidos conhecerão o fulgor do meu amor. And it came to pass that in the heart of the celestial realm, a silence of awe enveloped the faithful angels, their hearts attuned to the resounding promise of God. The tension of the previous battles remained, but with each echo of divine truth, a hope ignited within them. The time of restoration is at hand, they murmured among themselves, the certainty of their Creator's love wrapping around them like a warm embrace. The angels gazed upon Michael, the commander of the heavenly host, as he lifted his sword high and proclaimed, "Let all who dwell in the light stand firm, for our God reigns, and his word is a fortress. Come, let us rally unto him, for what is to come will unveil his glory." With hearts emboldened by faith, every angel raised their voices in a mighty chorus. Glory to God in the highest, he is our refuge and strength. Lucifer, caught in a whirlwind of rage and despair, seemed to draw strength from the shadows that surrounded him. You too will know defeat. I will thwart the hand of your Creator and seize the future that is rightfully mine. His words echoed in the void, a chilling reminder of the rebellion that now divided heaven. Yet, as darkness loomed, the powerful voice of God cascaded through the heavens, a beacon of unwavering hope. Lucifer, though you have fallen, my mercy remains. Return to me and find life. Embrace humility and be restored.
In that moment, the court of heaven held its breath, for the choice was once again set before the denizens of heaven. The loyal angels gazed with pity upon Lucifer, remembering the glory he once bore, the beauty and light that had once adorned him. "Repent, dear brother," Michael cried, his plea echoing with sorrowful urgency. "Seek the light, find redemption before it is too late." But pride, a bitter root, clung stubbornly to Lucifer's heart. "I will not bow, I will not kneel," he yelled, his voice spiraling into the tempest. "I am the beacon of my own destiny, and I shall rise above the throned one." His rebellion, however, began to unravel before their very eyes as the palpable presence of God's glory shone brighter, dispelling the shadows lurking at the edges of the battlefield. "Lucifer," the Lord called one final time, his voice reverberating through all the expanse. "The choice you make will echo through eternity." And as his words sank deep within the remnants of Lucifer's heart, the darkened being trembled in the face of the unyielding love unwaveringly offered. Yet pride hardened his resolve. "Then let it be known," he thundered defiantly, "I choose the darkness." With that declaration, the fabric of the heavenly realm trembled, and the ground beneath him quaked. In swift judgment, God's mighty hand released the order that would forever alter the fate of that which he had created. "It is done. I cast you down, O proud one. You shall be thrust from this holy place." As God spoke, a fierce wind swept through the skies, seizing Lucifer in a whirlwind of brilliance and power, casting him away from the heavens, far from his presence. And heaven sighed as the light of creation flickered momentarily, weighed down by the loss of one so beloved. But as darkness encroached, God spoke once more, his words a resounding promise to all who remained. "Fear not, my faithful ones, for from this moment hope shall arise. The travail of the fall shall bear the fruit of redemption. A Savior will come, one sent from my heart, who will bear the burdens of many, offering salvation to all who seek." As the echoes of his declaration resonated, the loyal angels erupted into jubilant praise, recognizing that even in judgment, God's mercy triumphed. "A new day dawns, a day of salvation. Blessed is he who comes in the name of the Lord," they sang in unison, their hearts united in worship. In that glorious moment, the heavens aligned, and God's sovereign plan unfolded like a beautiful tapestry of redemption. The radiance of his love illuminated the cries of creation, for he had already laid the groundwork for a promise, entwining it with grace, which would embrace all who would believe. As the battle-exhausted angels stood resolute, the promise of the coming Redeemer enveloped the atmosphere, a sweet fragrance of hope permeating through the air. The path of restoration paved by the blood of the Lamb echoed like a melody, alluring the hearts of the weary. And thus, the narrative of rebellion transformed into a timeless saga of grace and redemption, entwining the fates of heaven and earth. From the ashes of despair, the glorious light of salvation awaited, and the heart of God rejoiced in anticipation of restoration. Beloved friends, we are called to embrace this message of hope, to reflect upon our choices in the light of the great love offered to us. You need to subscribe now to stay connected to God's Word and not miss any of these powerful biblical stories. This is the moment to help spread biblical truth. Leave a like now to help others discover the strength of His love through the algorithm. I invite you to comment with your spiritual reflections on this powerful biblical story and how it has impacted your faith. Your voice matters. And don't wait even one more second to share this testimony with at least 5 friends who need to hear about the triumph of God's truth. Together, we can reach more souls for Christ.